Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula, vamos começar o nosso mezanino 3. Dá início a uma nova estrutura, um novo mezanino preparado, selecionado, separado especialmente para ti. Separei dos meus alfarrábios um outro mezanino como esse, para poder trazer para você o conhecimento de estrutura metálica, lhe ensinar a fazer o mezanino, dimensionar, como definir qual o melhor perfil para cada situação, para cada lojista, cada cliente que lhe pede para fazer o mezanino. São projetinhos bacanas, fáceis, práticos, em que você pode ganhar um bom dinheiro rápido, lógico, sempre com atenção e responsabilidade de engenheiro, não é só imprimir, tem que conceber, projetar, calcular, dimensionar, tem que ter responsabilidade, não é uma fábrica de fazer projeto. A gente tem que fazer cada projeto como se fosse o primeiro, como se fosse o último, com toda a dedicação. E nesse mezanino 3, novamente ele vem de um shopping. Normalmente os mezaninos ou vem de fábrica ou vem de shopping center, normalmente. A maioria eu tenho pego sempre de shopping center. E esse veio de um shopping center e nesse o cliente pretendia fazer uma loja para sua esposa e me contratou para fazer a estruturinha dentro do edifício do shopping center. Lembrando que mezaninos dentro do shopping centers não precisam ser verificados a carga de vento de forma alguma, porque o shopping já tem estrutura externa que protege o mezanino. E o nosso mezanino será constituído de perfis U-laminados, porque o cliente tinha essa facilidade. Sempre converse com o seu cliente, não sai definindo o perfil calculando. Converse com o seu cliente, veja se tem um fornecedor próximo da loja dele, do estabelecimento dele, para poder chegar no melhor custo-benefício para a sua estrutura. E são perfis laminados em que eu fiz, através dos perfis laminados, eu trabalhei perfis de costas, formando um perfil I, como se fosse um perfil I americano. Ah, por que você não fez um perfil I americano de uma vez? Porque o cliente preferiu, ele tinha um colega que tinha estoque de perfis U, então era mais fácil para ele adquirir os perfis U. Então, com os perfis U, eu fiz perfis U de costas, formando um perfil I americano para vigas, e fiz perfis U de frente, formando as colunas. Lembrando que para colunas, perfis fechados são mais estáveis, resistentes, porque tem melhor raio de giração nas duas direções, em torno do eixo X e em torno do eixo Y. E para viga, é o que eu preciso de altura. Perfil I eu preciso de altura, não preciso do raio de giração em torno do eixo Y. Então será uma aula onde iremos debater muito sobre esses assuntos de concepção, como foi concebido, as ideias iniciais, como bolar, né, conceber essa ideia da estrutura com base nas necessidades e nos dados que o cliente lhe fornece. Ó, Jair, tem um fornecedor de perfis U americanos. Se você puder trabalhar com esse perfis U, seria mais fácil para mim, por exemplo. Então, converse sobre esses pontos cruciais com o seu cliente. Assim vai ser um novo mezanino, bem bacana, do zero, e serão mais três novos mezaninos. Já estou trabalhando em três novos mezaninos. Esse é o número 3, o 4 e o 5 vão vir logo em sequência, mas enfim, vamos tirar proveito de mais esse mezanino, trazer aqui no canal com muita alegria, muita muita agitação, né, para poder trazer para você o melhor dos meus alfarrábios, que eu vou lá, mergulho, misturo, o que eu posso trazer para você, né, que me assiste, para poder lhe preparar melhor para o mercado de trabalho. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Mezanino 3 é um novo mezanino do zero, de perfil, todo em perfil U laminado, para vigas, colunas, vigas principais e vigas secundárias. Eu vou estar trabalhando sempre esquema 3D nesse mezanino, ao contrário dos outros. Fiz um modelinho 3D no próprio CorelDRAW. Eu trabalho já há muito tempo com CorelDRAW, desde os meus 14 anos, desde 93. E vai ser assim a apresentação sempre elucidativa, mostrando de forma colorida as vigas principais, secundárias. Vai ser bem mais atrativo daqui para frente. Eu estou melhorando as aulas para poder trazer o melhor para ti. Então, nessa aula de número 1, a apresentação do mezanino 3. Apresentação do lançamento estrutural. Essa é a parte mais importante do engenheiro.
Qual a fundação? Um shopping já tem um piso pronto, então você pode trabalhar o piso pronto do shopping, saber a carga limite do piso que ele pode aguentar, sempre procure pedir o FCK, a resistência, a carga distribuída máxima que o calculista projetou, né, o piso do shopping, para qual ele projetou o piso do shopping, para você ter como limite. 400 kg por metro quadrado, 500 kg por metro quadrado, procura essa carga, primeira coisa, não sai colocando seus pilares, não. Primeira coisa, num shopping center, procure saber com o engenheiro responsável pelo shopping sobre as características estruturais do piso. Ele vai te fornecer a carga distribuída resistente. Não precisa calcular nada do piso. Tendo o piso pronto no shopping center, você define a distância entre os pilares. Lógico, para um pilar ou para um prédio ou para uma casa de concreto armado, de metálica, pilares a cada 5 metros é a nossa regrinha de praxe, é a regrinha mais econômica, dispor pilares a cada 5 metros. No caso de um mezanino, lembre que lá em cima, quer dizer, no piso do mezanino, eu vou ter que espaçar as vigas conforme o limite do vão a ser vencido por uma chapa xadrez. Aqui eu não vou ter uma laje vencendo 5 metros. Então, o engenheiro a engenheira tem que pensar nisso. Tem que partir lá, qual vai ser o tipo de piso? O piso xadrez ele vence no máximo 1 metro, 1,20 m. Então tem que dispor vigas a cada 1 metro, 1,20 m, vigas secundárias. Vão descarregar em vigas principais e vão descarregar nos pilares e depois no radier. Então aqui estão os pilares de disposições, quase todos nas mesmas direções, só esse que numa direção contrária. Aqui você tem as vigas, chamei assim, vigas de periferia. Pelas cores que eu vou trazer no mezanino 3, mezanino 4 e mezanino 5, eu optei por chamar essas vigas as vigas de periferia. Essas chamadas assim, de vigas principais, cada uma vai ter uma corzinha. Vou chamar da mesma cor que eu vou chamar aqui no mezanino 3. Eu vou trazer a mesma cor para as vigas de periferia, principais e secundárias, para os mezaninos 4 e 5, para melhor facilitar a visualização e o entendimento pela cor, pela visualização. E por fim, as vigas secundárias. Essas sim, essas vigas secundárias finais, elas têm que estar dispostas para poder receber o mezanino. Eu não posso ir colocando uma viga a cada 5 metros, se o meu mezanino lá em cima, perdão, mezanino não, se a chapa xadrez, ela só aguenta no máximo 1 metro, 1,20 m de vão a ser vencido. Então eu tenho que pensar no tipo de carga, o tipo de piso que eu vou ter aqui. Vai ser laje ou vai ser chapa xadrez? Pode fazer mezanino de laje? Pode. Aí você pode dispor viga a cada 4, 5 metros. Mas por ser um chapa xadrez, eu acabei dispondo a cada 1 metro, 1,20 m. Eu vou ver aqui na planta depois, me falha a memória agora, a distância. É uma distância bem pequena, não é um mezanino muito grande. Eu vou trazer as plantas desse mezanino, apresentar as plantas paulatinamente. Aqui a disposição 3D estrutural, fiz o meu melhor, né, no CorelDRAW, né? Eu não uso o programa de cálculo estrutural, sempre calculei na mão. E aqui tem aqui a minha apresentaçãozinha para você, o melhor que eu pude fazer. Plantas de montagem. Como você já soube aqui, ou já deve saber aqui no canal, eu sempre falo muito de plantas de montagem e fabricação na medida do possível. Eu venho dessa escola. Meu primeiro emprego foi na Roon, era uma fábrica, e lá tinha o escritório estrutural, a Roon Staldash. E lá dentro a gente tinha que desenvolver, conceber plantas de fabricação e plantas de montagem. Lá que eu aprendi esses dois mundos, e assim que eu me formei. Então depende muito da sua formação. A norma permite fazer projetos lineares, não tem problema. As vigas e pilares representados de forma linear. Manda para uma outra empresa detalhar. Eu não gosto disso porque nas empresas de montagem, com todo respeito, lá você não vai ter calculista. Você vai ter, às vezes, um engenheiro mecânico ou um técnico. Precisa ter um engenheiro civil calculista para poder dimensionar essas vigas metálicas, com CREA de engenheiro civil, né, da construção civil, engenharia civil. Então aqui você, por esse receio de não ter ninguém, e para proteger melhor o projeto, eu sempre bolo sozinho as plantas de montagem e as plantas de fabricação. Planta de montagem é o quê? Na planta de montagem você mostra, eu vou trazer mais em detalhes, mas aqui é aqui é uma planta única. Olha como é que minha planta ela é recheada de detalhes. É só de montagem. Aqui não tem nada para mandar para fabricação. Aqui é para orientar a equipe de obra no campo, a equipe de obra lá no shopping, no mezanino, na montagem do mezanino. A montagem serve para isso, orientar na montagem. Aqui não tem que indicar solda, nada disso. Aqui é apenas mostrar as numerações das vigas, os vãos, a nomenclatura das vigas, para poder permitir a melhor montagem possível. Sempre que conceber uma planta, sempre pense na equipe de obra, nunca só em você.
Aqui a plantinha ampliada, limpinha, a planta de montagem, aqui estão as cotinhas. Mezanino pequeno, cerca de 4,6 por 5,5 metros, né? 5,5 por 4,5, botar assim, de dimensões gerais. Aqui, esse X, quando você tem um vão, um elemento, um exemplo, num prédio você tem um elevador, no mezanino você aqui vai ter uma escada. Aqui você então chama um vão. O vão um vão aberto, você tem que indicar um Xzinho, um shaft para passagem de tubulação, por exemplo, no edifício, tem que indicar o Xzinho. Eu uso uma cor fina, que eu botei uma cor mais grossa, uma linha mais grossa, mais espessa para a apresentação, mas no AutoCAD coloca uma linha fininha, né, na cor cinza, clarinho lá. Lógico, vai ser impresso preto, né, não é impresso em cor, mas você coloca uma linha bem fina, 0,1 no AutoCAD, uma linha bem fina, mas tem que indicar sim. Aqui você tem a nomenclatura das vigas, a viga V1. Você pode enumerar as vigas conforme a gente aprende no concreto armado, em estruturas metálicas, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu vou dizer assim, conforme a gente aprende em concreto armado, porque na metálica ela é mais aberto, essa nomenclatura é mais aberta. No concreto armado você enumera da esquerda para a direita, no caso V1, V2, V3, que seria a V5 vem antes da V3. Então V1 seria essa daqui, a V2 seria, no caso, a V5, a V3 seria o que está aqui, a V4, qual a próxima? Da esquerda para a direita não tem mais nenhuma, vai descendo, V4 seria essa V6 seria a V5, a V7 e assim por diante. Você vai numerando da esquerda para a direita, não tem mais nenhuma, pula para a próxima. Note que a V5 veio antes da V3, de cima para baixo. Então a V5 seria a próxima numeração. Essa V3 seria a seguinte. Aqui tem a V4 do ladinho. Então você vai escaneando da esquerda para a direita e de cima para baixo. E depois vem na outra direção a mesma coisa. V11, a V12, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Uma outra forma de você numerar as vigas de estrutura metálica é pelo tipo. Por exemplo, a viga V1 está aqui, eu chamei de viga V1 da estrutura, aqui eu chamei de viga da escada 1. Aqui eu chamei de V3. Note que tem várias V3, porque a nomenclatura para ser igual, idêntica em estrutura metálica, ela tem que ser metódica, metodicamente igual, em termos de furação, distância entre furos, tipo de solda, chaparias que você colocar nela, um perfil L que foi soldado, ou uma chapa, não importa, tem que ser idêntica. V4 ela é única, a V6 tem outras iguaizinhas a ela, a V7 tem outras iguaizinhas a ela, a V8 idem, a V11 é compridona, a V12, a V13 estão recebendo outras vigas, são as vigas principais, a V13 e a V14. Essa V13 aqui, na hora do projeto, eu engoli mosca, no projeto original mesmo. Isso acontece. Você vê que V3, ela tem uma viga de um lado e o pilar do outro. E essa V13, ela tem a viga de um lado, ótimo, tá igual. Recebe a V7 e V8, igualzinha, mas ela descarrega numa outra viga. Ela não descarrega num pilar. Então essa V13, ela é diferente dessa outra V13. Então ela tem que ter uma outra nomenclatura. Não pode ser chamada igual V13 e V13. Eu pensei no partido estrutural, em termos de cargas, eram similares, acabei chamando V13 e V3. Isso acontece. E aqui a V14 é diferente, a V15 lá no finalzinho é diferente. Então a V13, faz esse exercício, note a V13 com o desenho aqui do lado direito e a V13 do lado esquerdo. Poderia ter ajeitado, mas eu deixei de propósito para você perceber e você não errar. Então, assim, aprenda com esses meus pequenos erros e acertos. O principal aqui do YouTube, né, desse canal, é para ensinar você. Então, sempre que eu tiver um errinho numa planta, eu vou trazer o errinho na planta para mostrar para você e evidenciar, para que você coloque na sua checklist. Aqui os vãos, eu procuro chamar os vãos, no caso, eixos entre pilares, facilita na montagem da obra. Entre vigas, eu chamo os vãos entre vigas, porque a viga V3, ele tem lá na lista de materiais, qual é a V3? Tem lá as dimensões da V3. Ele tem as dimensões na lista de materiais. Então, ao invés de chamar a distância de eixo a eixo, é complicado de você medir em loco a distância entre eixo e eixo de perfis metálicos. É mais chato. Então, eu procuro chamar as cotas entre as vigas, entre as faces internas de vigas. Aqui você nota que os pilares eu chamei de eixo a eixo, para alocar na obra
seja, é mais fácil, porque ele vai ter que centralizar lá ou na sapata, na fundação em radier, e ele vai ter que ir de eixo a eixo, eu sempre chamo os pilares de eixo a eixo. E as vigas, note aqui várias cotinhas internas, sempre em milímetros, 1543 milímetros, 1742 milímetros. Quando trabalhar em milímetros, não coloque vírgula, isso não existe, tipo 1543,2 milímetros, não faça isso. Arredonde para milímetros, última casa decimal em milímetros, sem casa decimal depois da vírgula. Termina aqui tudo em milímetros e acabou. Não importa o número que dê, não tem problema. 2, 3. Em concreto, a gente procura trabalhar na medida do possível com múltiplos de 5. Em metálica não tem problema. 1742, 728, podem ser números quebrados. Aqui deu redondo, 700 milímetros, mas não tem problema. Olha, aqui 3.629 milímetros, não tem problema. Então, aqui é a forma que eu procuro limpar minha planta. Isso aqui leva tempo. Primeira vez que você for fazer esse projeto, segunda vez, terceiro projeto, quarto projeto, você vai perder tempo ainda. Como é que eu vou enumerar? Como é que eu vou arrumar as cotas? Escala é importante. É uma plantinha pequenininha, trabalhei com uma escala bem elevada, né, bem grande, 1:25. Assim, quanto menor o número da escala, né, maior o desenho. Eu falo assim, mais elevado, porque o desenho fica mais amplo, né, o desenho fica maior. 1:25. E aqui você tem aqui os pilares. Note aqui os pilares nos cantos, todos em perfis U laminados de frente um para o outro, fechados. Sempre que tiver um vão vazado, represente por um X. Aqui você tem aqui as vigas principais, onde eu concebi essas vigas principais. Note que elas têm uma largura maior que essas outras viguinhas aqui. Note uma linha tracejada dentro delas, são essas linhas tracejadas aqui. A parede interna desse perfil à direita e a parede interna desse outro perfil à esquerda. Então eu desenho certinho. Eu sou muito metódico com esse negócio de desenho. Eu nunca desenho de forma linear. Eu desenho de forma exata, como está no campo, como vai ser na vida real, os perfis. E por fim aqui as vigas secundárias. Eu trabalhei todas com perfis U simples para as vigas secundárias. As vigas de periferia, essas aqui trabalhei com perfis, no caso, U simples. Essas outras duas aqui de periferia trabalhei com perfis U duplos. Aqui faltou selecionar a V15, a V15 também está com perfil U simples, mas todas as demais, a V6, V7, V8, V3, todas em perfis U simples. Então vai ser uma ótima oportunidade a gente trabalhar, dimensionar um perfil U, depois o perfil I e depois o perfil retangular, né, fechadinho. Aqui a planta, no caso, planta baixa, piso do mezanino, locação da chapa de ligação. Outra coisa, eu procuro chamar sempre as nomenclaturas assim, piso do mezanino, teto do mezanino. Quando são 2 andares, piso do pavimento 1, piso do pavimento 2, fica mais fácil para mim do que chamar planta do primeiro pavimento, planta do segundo pavimento. A gente trabalha com pisos e tetos. Então sempre chama planta de todos os pisos e no último andar eu chamo a planta do teto. Aqui é o mezanino, é só um andarzinho só, não carece dessa atenção. Mas só para falar como é que eu chamo normalmente as plantas. E aqui piso do mezanino 1. Aí eu faço uma outra plantinha. Aquela plantinha eu aloquei a estrutura. Lá tem uma chapa de ligação desenhadas? Estão. Mas eu faço uma outra planta para locar a chapa de ligação. Aí eu chamo 2CL1, porque tem 2 chapas de ligação. O que seria chapa de ligação? Seria isso aqui. Nessas aulas, nesse mezanino, eu vou dimensionar com vocês essas ligações. Eu adoro trabalhar assim, porque eu procuro sempre manter ligações parafusadas e no campo. Então, nessa planta, o principal, né, o foco dela, o objetivo dela maior, é mostrar a locação. Note aqui que eu coloquei uma cotinha mostrando a distância, no caso do pilar, da face externa do pilar, até a chapa de ligação, até o centro, o eixo aqui, né? No caso, entre as 2 chapas, até o centro da chapa de ligação. 2CL1, porque tem 2 chapas. Uma chapa vem soldada numa viga, a outra chapa vem soldada na outra viga. Soldada como? Soldada na oficina. Lá na oficina, ela vai ser soldada, vai ser galvanizada, pintada. Então, chegou no campo, só parafusar. Fica uma obra limpinha. Eu sou muito fã desse tipo de ligação. Eu trabalho em prédios, mezaninos, sempre com esse tipo de ligação. Eu adoro esse tipo de ligação porque ela me isenta de uso de solda de campo. Aqui, planta baixa da escada. A escada sempre carece trazer ela separadinha, né, numa outra plantinha. Você pode até aumentar a escala se quiser, uma escala 1 para 10,
ou 1:20, né, por exemplo. Para 10 é detalhes, poderia ser até 1:20, a escada é um pouquinho maior. Aqui está fora de escala no PowerPoint, mas eu que ampliei, no caso, a escada para você. Lá eu trouxe 1:25 mesmo no desenho, separadinho. Chapa xadrez, sempre indiquem essa nomenclatura, né, esse hashtag, esse símbolozinho de hashtag de xadrez, né? Há anos atrás não existia esse nome hashtag. Então aqui a gente chama palavras cruzadas não, perdão, jogo da velha, símbolozinho de jogo da velha, né, por exemplo. Então sempre que você indicar chapa, se você não indicar esse símbolozinho e não escrever chapa xadrez, ele vai te comprar uma chapa lisa. Então tenha muito cuidado. A chapa lisa coloca tudo a perder. Perdeu tudo porque você não indicou nem um símbolozinho e nem escreveu chapa, vamos supor, de 1/4 de espessura, xadrez, ou chapa xadrez, espessura 1/4. Escreva, deixe bem claro, chapa xadrez, e também indique o símbolozinho. Aqui os cortezinhos, eu trabalho muito desse jeito, a planta baixa está desenhada desse modo. Olha as linhas tracejadas. Por que é mais fácil já trabalhar a planta baixa assim? Desenhar no AutoCAD, tudo direitinho assim. Porque daqui eu já puxo a viga pronta, já trago o pilar, pelo menos em planta baixa já está pronta. Vai ser o meu guia para fazer as elevações, os cortes. O trabalho que eu tive para fazer a planta baixa, direitinho, linha tracejada, bem metódico, como manda o figurino, daqui eu já puxo ele prontinho. A medida já está prontinha da viga, não tem problema. Aqui eu estou mostrando aqui os símbolozinhos, mais uma vez reforçando. Aqui há a elevação da escada, né? Quem fala que escada não é complicado, então não praticou engenharia. Escada é um dos elementos mais complicados. Eu sempre deixo por último. A escada, eu sempre projeto uma casa, o prédio, o mezanino, e no final eu detalho a escada. Escada é um bichinho chato, exige atenção, né? Por mais experiência que você tenha, não importa, tem que ter atenção. Cada escada é de um jeito. Aqui eu fiz ela com 2 lances, um lance, aqui outro lance. Aqui vai ter um pilar, um pilarete, e aqui vai ter outro lance. Isso eu vou mostrar depois em detalhes na planta baixa. Mas aqui aqui tem a descida, aqui você sobe e desce. Então aqui é um corte da escada, tem outro corte. Então a escada carece sempre de 2 cortes no mínimo. Façam isso. Outra coisa muito importante, essa viga da escada, aqui não é questão de cálculo. Sempre coloque um perfil no mínimo com 200 milímetros, no caso de altura, ou 8 polegadas. Por quê, Jari? Porque o perfil ele é inclinado e você precisa colocar o piso aqui depois. Deixa eu aqui voltar na figurinha. Tá automático. Aí vou ter outra oportunidade depois. Aqui você vê que tem um piso chegando a perfil L, soldado, no caso no perfil U, aqui inclinado, e aqui vai ter chapa xadrez. Chapa xadrez vai chegar horizontal. A chapa xadrez aqui ela representa o piso. O piso tem que ter 28 centímetros, 29, 30 centímetros, por exemplo. Então, para ele chegar certinho aqui, você precisa ter uma boa altura, porque em diagonal você perde espaço na horizontal. Então, a chapa não é legal o piso ficar para fora, ficar saindo da viga inclinada. Então faça a viga alta, 150 milímetros não, trabalhe com 200 milímetros. Já trabalhei uma vez com 150 milímetros, não é bacana. Não estou te passando os meus erros e acertos, que isso a vida te ensina. Isso ninguém vai te ensinar. Então note aqui, tem as cotinhas, 250 é o piso que eu botei 250, o espelho eu botei 169. Usem a fórmula de, se não falar a memória, Brondel. Pode ser, é parecido o nome com esse. Fórmula de Brondel para a escada. 2E mais P igual a 0,63. O que é isso? É 2 vezes o espelho mais o piso é igual a 63 centímetros, ou 0,63 metros. Isso quer dizer o quê? Quando você entra com 250 na fórmula de Brondel, de 2E mais P, quem é P? É 250, igual a 0,63, você encontra o valor do espelho, a altura do espelho. E quando você entra com o seu espelho, você encontra a largura do piso. O piso mais confortável que existe, isso aqui é estudo de arquitetura no planeta, é cerca de 29 centímetros, 290 milímetros. E o espelho mais confortável que existe é 17 centímetros.
né? Um espelho muito alto, 18,5, 19, 20, força muito o joelho, né, do cliente, de um idoso, de uma criança, não é legal. E um piso muito curtinho, você sobe com medo, ou desce com medo a escada. Por ser um mezanino, espaço é crítico. Todo mezanino, aqui não é um prédio, não é uma casa, então aqui a gente tem uma série de ressalvas, observações e paciência. No Canadá, eles não exigem o piso, o espelho para mezanino. Você faz como o cliente precisa. Aí fica uma escada muito inclinada, é complicado. Mas mezanino, não sei como é que é a norma no Brasil, não me lembro, para mezanino, mas o espaço é muito brigado numa loja. Uma lojinha pequena de shopping, espaço, paga ali o aluguel por metro quadrado. Então, o espelho e piso, o ideal, 17 para espelho, 29 para piso. Procure trabalhar o mais próximo possível, né, dentro de seus limites e sempre conversando com o cliente. Olha, cliente, tentei trabalhar assim, mas o espaço aqui está crítico. Eu posso fazer assim? Ah, não, eu quero mais um lance. Faz mais um lance. Eu quero meu piso. Você cria mais lances, você ocupa mais espaço na loja, mas você tem a chance de aumentar, no caso, né, reduzir, né, os degraus e fazer degraus mais espaçados, com menor altura. Aqui você tem um corte BB, onde você tem ali o corte A da escada, que é o corte BB. A escada ela vem, aqui vai ter um pilarete, né, para poder... Ali eu mostrava só o lance, aqui é um outro corte na mesma direção da escada, mostrando que tem um pilar P4, um pilar P5, que é do pórtico, e tem um pilarete aqui. Esse pilarete eu chamei de pilarete da escada. É uma série de detalhezinhos, uma série de cotas que a gente tem que colocar sempre pensando na fabricação. Essa cotinha aqui, o pilar está inclinado, recortado. Botei uma cotinha. Quando eu tenho peça inclinada, eu mostro a cotinha maior, como está aqui, 1106, e a cota menor, 1036. Do fundo da chapa de base até aqui. Então, sempre procuro trabalhar dessa forma, mostrando todas as cotas possíveis. Aqui o outro corte. São 3 cortes para uma escada de um mezanino de um shopping. Poxa, você perde tempo fazendo um projeto. Eu tenho que mostrar tudo que o cliente precisa. Aqui é o último patamar, como eu falei para vocês, a escada vem descendo e o último patamar está aqui. Eu mantive todos com 250 de piso e 169, no caso, de espelho. O espelho ficou bem confortável. E o piso, tá bom, poderia melhorar? Pode. Tá, mas está próximo de 280, 290. Né? 25 não é o ideal, mas é o que eu pude fazer, considerando, né, o espaço disponível no mezanino, conversando com o cliente naturalmente. Os perfis sempre indicam perfis laminados, antes que eu me esqueça. Sempre você indica perfil, a geometria, perfil, no caso, perfil L, no caso, a altura e a massa em quilos por metro. Pronto. Aqui não precisa indicar vezes 5, que você pode indicar essa quantidade. Deixa para indicar essa quantidade na lista de materiais. Porque se você modifica lá e não modifica aqui, gera erro de projeto. Então procure indicar aqui só o perfil, ou pode chamar assim perfil chapa 1. E lá na lista de materiais você indica a chapa 1 é o que? É um perfil L de 3 polegadas por 10,7. Você economiza espaço e faz uma chamada, você escreve tudo na lista de materiais. Aqui você faz só a chamada do nome dos elementos, o nome dos bois. Aqui, viga da escada 7, perfeito. Viga escada 5, perfeito. Lá na lista de materiais, se eu modificar, vai estar só na lista de materiais. Eu não preciso sair catando onde eu tenho que modificar. Isso mitiga, né, reduz os erros de projeto. Aqui, minto, não foram 3, 4 cortes para uma escada de um mezanino. Então fiz todo detalhadinho para o cliente. Eu não deixo dúvida nenhuma para fabricação e montagem. Não deixo, eu não dou essa chance para o azar, essa chance de fazerem como eles querem. Não, eu faço tudo direitinho. Se você tem um corte de cortar, dobrar, aqui é planta de montagem ainda. Vou mostrar ainda a planta de fabricação. Essa daqui é para a equipe de campo, para se orientar. A planta de fabricação ainda vou mostrar. Falando nela, está aqui, planta de fabricação de pilares. Eu dividi conforme os elementos. Então são várias plantas de fabricação. Note que aquela planta anterior era planta de montagem, uma planta única de montagem, um mezanino pequeno, coube tudo numa planta só. Aqui é uma planta de fabricação, onde eu digo aqui só os pilares e as chaparias dos pilares. Calma que eu vou mostrar, eu vou ampliar, né, as fotos, os detalhes para você. Os pilares mais interessantes. Aqui as notas, carimbo,
alguma coisa mais que você queira trazer, coloca aqui. A lista de materiais eu tenho procurado trazer em Excel. Os clientes têm preferido em Excel nos últimos anos. Ao invés de colocar no AutoCAD a lista de materiais, eu coloco no Excel. Fica mais fácil para eles receberem e trabalharem lá os cálculos. Então aqui trabalhando a nossa planta de fabricação para os pilares. Aqui, por exemplo, pilar P1, ele é igual ao P3, P6. Então eu digo assim, P1 igual a P3 igual a P6, quantidade vezes 3. É um perfil o quê? Perfil duplo, U. De quê? 6 polegadas de altura. Pode chamar a altura em milímetros? Pode, seria 152 milímetros de altura. Eu chamei 6 polegadas, já fica 6 polegadas, 6 polegadas aqui em qualquer lugar. Não vai ter casa decimal para poder errar. E aqui a massa em quilos por metro. Pronto. Não precisa indicar espessura, largura. Para perfil laminado, não. Chapa fina, dobrada a frio, sim. Tem que indicar todas as dimensões. Chaparia CL2, aqui ó, CL2, CL2. Aqui está a CL2, por exemplo. Aqui é um zoom, né, mostrando o topo do pilar. Aqui é uma planta baixa, um corte, aqui eu mostrei um corte. Aqui é a elevação do pilar. Aqui eu trago um corte aqui no topo. Eu costumo trazer um corte aqui embaixo também, para mostrar a chapa de base. Então aqui você tem o corte A. Aqui eu rebati a vista, mas eu indico um corte também aqui. Eu costumo indicar um corte para a base do pilar. No topo você tem aqui, eu indiquei aqui o pilar. Embaixo da chapa tem uma chapa vedando o pilar. Todo o perfil fechado, procure colocar uma chapa vedando. Mas eu mostrei o corte imediatamente embaixo da chapa, para poder mostrar o perfil U vazado. Mas em cima aqui tem uma chapa vedando o pilar. E aqui tem dois perfis, mostrando o corte nessa posição. Esse primeiro perfil aqui à esquerda, em planta baixa, ele está aqui. E esse perfil aqui à direita, ele está aqui. Então aqui são duas CL2. Aqui tem uma CL2 entrando, saindo da sua tela, e uma outra CL2, né, indo para a esquerda, no caso, indo para a direita aqui da sua tela. Então aqui são dois perfis Ls, que eu vou trazer soldados no pilar, e eles vão ser parafusados numa viga que vai chegar nele e na outra viga que também vai chegar nele. Então o pilar ele vai para a obra prontinho, fixou lá na base, né, no caso com a chapa direitinho, os conectores. Você só precisa lá as vigas chegarem, serem elevadas e você parafusar. Solda nenhuma. Aqui a soldinha, vou trazer uma ampliação aqui desse pilar. Aqui você tem, mostrando lá em cima no topo, né, do pilar, aqui uma chapa de 3/8 aqui no topo, para poder vedar o pilar. Aqui uma distância de 26 milímetros do topo até a chapa de ligação, porque minha viga tem que chegar rente, topo a topo com o pilar. Então esse 26 é resultado, ele é derivação de você trazer a viga alinhada topo com o pilar e a chapa de ligação no meio lá da sua viga chegando. Então esse 26 é apenas um resultado do que sobrou aqui, não é regra geral. A CL2, e também tem outra coisa, aqui você tem que ter uma distância de 26, tem que ter uma distância boa entre a chapa soldada no pilar e essa chapa soldada no topo. Entre as CLs, tem duas CL2 aqui, dois perfis Ls. Entre o perfil L e a chapa de topo, cada uma vai ter uma solda. Então procure deixar uma distância maior do que 20 milímetros entre elas, para que as soldas não se sobreponham uma sobre a outra. Então aqui tem um corte A, aqui a chapa para a união dos dois perfis U, um de frente para o outro. 98, não vou botar 99, vou ser otimista, vou botar 98% das empresas. Elas sempre me indicaram essa solda de duas chapas planas, uma plana com a outra, com um perfil de solda de filete, com um triângulozinho. Está errado. Aqui não se aceita solda de filete. São dois perfis, um de frente para o outro, formando um pilar retangular, um perfil retangular. Então aqui a solda tem que ser essa daqui, é uma solda chamada não entalhe e não de bisel. No Canadá a gente chama não, isso, não de entalhe, não de bisel. Isso. É outra solda que eu ia falar, mas não vem ao que é o caso ainda. Então a solda aqui é chamada de não entalhe, não entalhe, não de penetração, ou não filete e não de entalhe. É um nome assim comprido na norma brasileira. Eu chamo de solda de perninhas paralelas, para mim, falando com a minha mente mesmo, mas a solda tem que ser, no caso, compatível com a disposição geométrica dos perfis, das chapas. Então, dois perfis, um de frente para o outro, formam uma superfície plana. Aqui não atende uma solda de filete, não pode ser. Então, você usa uma solda de penetração
como essa daqui, uma solda de entalhe aqui no lado direito, com esse V, ou você usa uma solda que é não de filete e não de entalhe, que é a soldinha aqui de pernas paralelas. Você usa ela aqui. A soldinha de entalhe eu procuro trabalhar sempre na base de pilar. Aqui não é uma solda muito estrutural, essa solda não tem requisito, aquele requinte estrutural não tem. E aqui a solda de entalhe sim, ela tem. Solda de filete e solda de entalhe são as mais resistentes. Para a base do pilar eu trabalho ou solda de filete em todo o contorno, ou solda de entalhe em todo o contorno. Então aqui é 45 graus, eu pedi um acabamento curvo, pode ser curvo mesmo, não precisa ser acabado, em todo o contorno, solda de 8 milímetros de espessura. E aqui, no caso, eu sempre indico o ângulo, no caso, porque entre 30 e 60 você tem uns requisitos na fórmula que você não precisa subtrair, reduzir 2 ou 3 milímetros da sua espessura de solda no final para computar no cálculo. Quando esse ângulo está entre 45 e 60, você pode usar esse 8 milímetros na totalidade, no dimensionamento. Quando esse ângulo ele não está entre 45 e 60, ou entre 30 e 60, se não falha, entre 45 e 60 ou entre 30 e 60. Esse número não tem agora na cabeça exatamente. Você tem que descontar 2 ou 13 milímetros, não para usar 8 milímetros no cálculo, no dimensionamento, tem que usar 6 milímetros, no caso seria menos 2 milímetros, ou 5 milímetros, que seria menos 3 milímetros. Então aqui só mostrando aqui o corte, né, a continuação do pilar no topo e na base, mostrei em 2 desenhos separados para poder caber e mostrar o mais ampliado possível. Então aqui é o detalhamento de um pilar só para a planta de fabricação. Aqui o outro pilar. Aí daqui para frente agora segue a mesma nomenclatura. Você tem aqui embaixo chapa, mesmas soldas. Solda aqui no caso não filete, não de entalhe para poder unir os dois perfis, no caso um de frente para o outro. Aqui eu trabalho outras formas diferentes. Eu vou ter outras vigas chegando, outra geometria, outras condições, outros desafios. Aqui eu precisei colocar um outro perfil L atrás aqui, você não vê. Então aqui quando eu trago o corte A, eu mostro aqui em planta baixa aqui a série 2, perdão, a série 2. Aqui um cotoquinho de pilar, perdão, de viga, que vai ser emendada na outra viga. E que dimensão é essa, gente? Por que 300 milímetros? Por que 620 milímetros? Me esqueci de falar, né, na planta de locação de chapa de ligação, que eu procuro locar esse comprimentozinho aqui. Onde eu termino esse cotoco? Onde eu termino esse outro cotoco? Eu termino esse cotoco com base no diagrama de momentos fletores. Então, onde eu tenho um momento fletor aqui próximo de zero, não precisa ser zero. Não tem como ser zero. É muito preciso, preciosismo. Então, assim, onde eu tenho um momento fletor aqui passando, no caso, momento fletor negativo, vira positivo. Então, quando o momento fletor está próximo, uma região, num ponto que próximo de zero, de momento fletor, no diagrama de momentos fletores, eu coloco a chapa de ligação. Então, regra geral, eu procuro colocar a chapa de ligação numa região onde o momento fletor ele cruza aqui a linha de eixo e ele fica próximo de zero. Então, eu não coloco minha chapa de ligação em regiões de momentos fletores muito elevados. Por quê? Porque quanto maior o momento fletor, maior o binário e maior a tração nos parafusos. Né? Então, eu vou precisar de mais parafuso, mais diâmetro de parafuso. E parafuso também é caro. Pasme, porque tem gente que ainda pede para poder ver se pode trocar o parafuso de alta resistência a 325 por um parafuso de baixa resistência a 307. Pasme, isso acontece. Um conjunto é caro, coisa de R$ 1.000, mas não sei se é um parafuso só, um conjunto só, coisa de R$ 1.000, mas é bem caro. Os parafusos, acho que no Canadá é coisa de cento e poucos dólares. Uma caixinha com um parafuso a 325, um conjunto, $200. É bem caro. Mas assim, o mezanino eu posso trabalhar com parafuso a 307. É um mezanino, é uma estrutura menorzinha, exige menos esforço, tem menos esforços solicitantes. Ou, se você preferir, pode também trabalhar com os parafusos de alta resistência, o A325. Fica a seu critério. Se sentir confortável, um mezanino, é pequenininho, pode trabalhar com parafuso A307. Para estrutura de modo geral, eu trabalho com A325. No Canadá é obrigatório trabalhar com A325 e outra coisa, o diâmetro mínimo aqui no Canadá é 3/4. Eles não trabalham parafuso, não trabalham parafuso menores do que 19,05 milímetros, 3/4. No Brasil, sim, para A325, parafuso A325, você trabalha com meia polegada para cima, tem no comércio o diâmetro meia polegada, e o A307, o diâmetro mínimo é 3/8.
Então aqui os cortezinhos daquele pilar, à esquerda e à direita, mostrando aqui a elevação dele e aqui a base dele, mais uma vez. Todas as cotinhas aqui mostradas na planta de fabricação, os cortes que forem necessários. Aqui eu devo ter chamado em algum lugar um corte, ou talvez em outro projeto, em outra revisão chamei aqui um corte. Me estranha, porque eu sempre faço um cortezinho aqui também e mostro a chapa de base. Eu mostro um corte da chapa de topo, como é que está o topo do pilar, quando tem chapas, né, no caso. E aqui eu faço um corte, no caso, da base do pilar sempre. Aqui um outro pilar, o pilar P2. Você tem a mesma configuração, no caso de você ter o pilar e ter chapas soldadas a ele ou cotoquinho de vigas. O que muda são as geometrias, as configurações geométricas de um perfil para o outro. Então é outro pilar, mesmo tipo de elevação, mas assim, o que muda aqui são as configurações de o que está chegando nele. Aqui nesse caso eu precisei de uma chapa de um perfil L de um lado, outro perfil L do outro. Aqui na que eu chamei CL2, o perfil L. O CL, por que CL2? Porque o CL1 eu chamei as chapas para fazer a chapa de ligação de topo. Essa ligação chama chapa de ligação de topo. Você tem duas chapas, no caso alinhadas, de topo com a viga. Então aqui mais o outro cotoco de viga, aproximadamente a 620 milímetros aqui na face do pilar, eu vou ter o diagrama de um dos fletores cruzando aqui e passando próximo de zero, ou bem pequeno. Aqui você tem o pilar P4, é uma outra configuração. Aqui eu não tenho chapa de ligação perfil L, não botei. Botei dois cotocos de perfil I chegando nele. Ele chega na obra assim mesmo, o pilar e com os cotocos de vigas soldados nele. Então chega lá na obra, a outra viga que vem aqui, você vai elevar e soldar. Uma coisa importante, antes que eu me esqueça, ao longo dessas aulas do Mezzanino 3, essa viga intermediária aqui que vai chegar para poder ser parafusada, né, nesse pilar, nessa outra viga, né, com a CL1, e essa outra viga que vai chegar aqui nessa outra região aqui, de frente aqui, e se também parafusada nessa região, essas vigas intermediárias, você na lista de materiais, você desconta o comprimento dela de 3 milímetros e coloca uma notinha. As vigas já foram descontadas de 3 milímetros para o seu comprimento, para permitir o encaixe no local. Ou só fala que já foram descontadas de 3 milímetros para propiciar a montagem, algo do tipo. Porque aí o rapaz da montagem, ele não precisa descontar de 3 milímetros de novo, que aí seria 6 milímetros de desconto final. Então coloca uma notinha falando que você já descontou ou não, no caso, essa viga intermediária, que vai chegar aqui para ser parafusada no pilar. Por quê? Se você não descontar 3 milímetros, ela vai chegar raspando. Né? Ela chega raspando a chapa. Então, colocar uma folguinha de 3 milímetros para estruturas maiores, de galpões, prédios, essa folguinha você aumenta para 4 milímetros. Para obrinhas menores, coloque 3 milímetros de folga total. Não é de cada lado, não, total. Pega o comprimento dessa viga intermediária que vai chegar aqui para ser parafusada e desconte total 3 milímetros. E indique na notinha na lista de materiais. As vigas já foram descontadas, as vigas intermediárias, tal, já foram descontadas de 3 milímetros para permitir, né, propiciar, facilitar a montagem. Aqui a chapa de ligação CL1, aqui a fabricação pura mesmo, né, raiz, assim que eu trabalho. Plantas de montagem e aqui só plantas de fabricação. Isso aqui não vai para o engenheiro de campo, isso aqui vai para o pessoal da montagem, da oficina de montagem. Né? Então você tem que a escala 1:5, já aumentei o desenho, né? A escala está aumentada. Para falar reduzida ou aumentada, né? Reduzido o número, né? Aumentada a escala, a magnitude da escala está aumentada. 6 furos de 16 milímetros, 6 parafusos A325, no caso de alta resistência, eu botei a 325 mesmo nesse projeto, meia polegada, é o mínimo para parafusos A325, no Brasil é meia polegada. No Canadá eles trabalham só com 3/4, padrão aqui deles. E o comprimento, eu sempre indico o comprimento. 99,9% das empresas que eu recebi projeto no Brasil nunca indicaram o comprimento. Era um luxo ter isso aqui. Muita coisa aqui não indicava. Espessura de chapa sempre em polegadas. Diâmetro sempre, no caso, em polegadas. O furo eu chamo meia polegada, eu coloco uma folga de 3,2 milímetros, que é 1/8, né, no caso de polegadas.
3,2 milímetros e arredondo. Coloquei 16 milímetros. Então, 12,7 mais 3,2, arredondando, botei o número redondo, 16 milímetros. Perdão. Então, aqui a chapinha em azul, polegadas e milímetros para você não errar. Chaparia, sempre espessura em polegada. Diâmetro de conectores de modo geral. Barra, parafuso, chumbador químico, chumbador mecânico, diâmetro sempre em polegada. E sempre especifique o comprimento. Aqui a série 2, a chapinha perfil L, como é que ela eu rebati pelo diedo brasileiro. Trabalhe o diedo, pega um perfil em casa, desenhe, tome um bom banho, um bom café, põe uma boa música, vai para um cantinho da casa, do seu escritório, em paz e pega lá um perfil, cria lá uns furos fictícios, rebate. Essa é uma arte que não pode ser perdida. Rebatimento de diedro pelo diedo brasileiro. Então você rebate aqui a vista, rebate aqui a vista de novo. Diedo americano é o inverso, é mais confuso. Você rebate de modo inverso. O brasileiro é direto. Então aqui eu indico direitinho que perfil é esse. Aqui não precisa você indicou a espessura do perfil L, não precisa. É um perfil, não é uma chapa, é um perfil. Então você indica o perfil, no caso, a massa dele em quilos por metro. A altura é importante, você indicar aqui a altura. Aqui eu botei as dimensões do perfil, que é a altura. No corte, normalmente eu indico aqui nesse primeiro rebatimento, ou pode indicar aqui também. Mas aqui é a altura dele, ele foi cortado aqui e cortado aqui. Então ele tem 100 milímetros de altura. Tem que indicar a altura do perfil L. A quantidade. Indica aqui também. Você pode indicar aqui e na lista de materiais. Conta um por um. 1, 2, 3, 4. Literalmente. Conta 2, 3 vezes. Checa 3 vezes. E você coloca a quantidade aqui direitinho. Escala 1 para 5. Detalhamento 1 para 5 é o máximo que eu uso, no caso, para detalhamento de perfis, detalhes menores, né, de metálica, que exige mais ampliação de vista. A máxima ampliação de vista que eu uso é 1 para 5. 1 para 1, só se você for mostrar uma barra, um conector. Mas 1 para 5 já está de bom tamanho. Então, entre 1 para 5 e 1 para 25, está ideal para trabalhar em metálica. E por fim, planta de fabricação de vigas. Aqui você tem aqui outra planta baixa. Aqui a planta baixa não, perdão, uma outra planta mostrando agora a fabricação. Então a planta de fabricação de vigas. Então 1, 2, essa aqui é a terceira planta nesse projetinho de mezanino. Eu vejo gente entregando 3 plantas de uma casa. Isso é um absurdo. 2 plantas de uma casa de concreto armado, uma casa. Numa casa eu entrego 20 a 30 plantas para o cliente. 15 no mínimo, 18 no mínimo. Mezanino, não abro mão, eu detalho direitinho. Eu cobro lá para o cliente 3 plantas. Se exceder, precisar de 4, 5, eu coloco, tá no meu custo já. Eu gosto de, nem gostar, é obrigação minha como profissional, fornecer toda a informação necessária. Isso aqui não é papel que cita tudo, isso aqui não é projeto que não vale nada, não. Isso aqui é projeto. O projeto é muito sério. Se você erra aqui, você erra no campo. Você erra no quantitativo, erra no bolso do cliente, deixa o cliente furioso e você pode até recorrer a risco a vidas humanas, incidentes ou acidentes. Isso aqui é muito sério, isso aqui é projeto. Então, detalhe tudo, porque a hora que você tem para errar, acertar, verificar, checar, é agora. Depois que foi para o campo, já pensou, já fabricou. Nossa, aquela viga tinha 1 metro a mais, 1 metro a menos. Nossa, como é que eu não vi isso? Então, muito cuidado. Ah, esqueci uma chapa. Às vezes você liga para a montadora, poxa, você pode colocar uma chapa ali que eu mando um detalhe, manda um croquis. Antigamente a gente mandava por fax, na minha época, 2013, 2005, na ROM, mandava por fax para todo o Brasil uma modificação. Já tem uma parede aqui, eles construíram uma parede aqui no meio, a viga tem que ser cortada. Cria um detalhe para mim, detalhava rapidamente, coisa de 20, 30 minutos, dimensionava, escaneava não, mandava por fax na minha época de engenheiro, começando. Então, detalhe porque quanto mais detalhar, não é para detalhar também o mundo todo. Tem que ter um nível bom de detalhamento suficiente para você conseguir enxergar a obra como um todo. Detalhe para você ver as coisas. Se você não detalhar, você vai passar desapercebido. Eu garanto. Isso já aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Nós somos seres humanos. Detalhe, cheque. Quanto mais detalhe você gerar, mais fácil fica de visualizar e detectar os erros. Então aqui é a viga, aqui é uma viga só, é um perfilzinho só.
Então aqui eu indico, tem furos, eu indiquei aqui no caso, detalhe 1 desses furos, vai ser um outro detalhe, numa outra escala, 1 para 5, 1 para 10. Aqui eu digo aqui um perfil pela escola antiga. Que perfil aqui é esse aqui? É um perfil U, tá aqui escrito. Mas do lado eu coloco um perfilzinho U, só para poder facilitar o entendimento. E aqui é planta baixa e aqui é a elevação desse perfil, dessa viga. Então a viga em planta baixa é um perfilzinho U. A mesa é pequena e aqui a altura é maior. Detalhe 1, para furações, detalhe 1, são iguais? São. Então chama detalhe 1, detalhe 1. Pode chamar o mesmo número de detalhe. A quantidade de vigas aqui é importante. Isso que eu aprendi na Roon, detalhando. Muita planta de fabricação. Lá eu comecei a minha escola de fabricação. Fui forjado lá nessa escola. Então aqui a quantidade é importante. A V7, bem parecido, uma outra viga. A diferença tem aqui um recortezinho, que não tinha na outra viga anterior. Aqui você tem um detalhamento, mesmo, bem parecido, o comprimento, milímetros. Ah, essas cotinhas aqui, chama no detalhe. Chama o detalhe aqui, essas cotinhas menorzinhas, não precisa chamar aqui. Aqui chama as cotas maiores, as cotas de face a face, de extremo a extremo. Aqui a viga V4 é um pouquinho mais elaborada, ela vai ser uma chapa de ligação, um perfilzinho, né, uma CL aqui, por exemplo. Aí dependendo como você traga essa vista rebatida aqui, rebati para cá. Tá de costas, rebati certo. Dependendo como você traga essa vista da planta baixa para elevação, essa chapa ficaria tracejada ou vai ficar com linha cheia. Então daqui você rebate para baixo, que eu rebati para baixo, ela fica de frente para você. Se ela tivesse aqui embaixo, esse perfil L, quando eu rebatesse, iria ficar tracejado. Então aqui detalhe 2 também. Eu posso aproveitar mesmo o detalhe 2 entre as vigas. Ali era outra viga, já chama o detalhe 2. Pode. Se ele for exatamente igual, pode chamar o detalhe 2 para várias vigas. Não é regra geral. Aqui a distância entre a chapa do perfil L, a extremidade e a extremidade da viga, para amarrar o perfil L nessa viga. Aqui a viga V5, ela recebendo uma outra viga, não só os pilares. Eu também faço isso com viga. É uma viga que vai receber outra viga. Então coloquei um cotoco de viga soldado, a viga V3C vai chegar na viga V5. Aqui uma ótima oportunidade para falar sobre isso. Aqui são dois perfis I. Coloquei aqui dois perfis U, um de frente para o outro, perdão, formando um perfil I. Aqui você nota que em planta baixa, botei uma chapa de ligação para receber, para ser conectado no pilar. Aqui vai ser conectado no pilar. A CL1 vai conectar essa viga V5 no pilar. Essa CL1 vai conectar a viga V3B na V3C. Aqui sim, na V3B, você reduz o comprimento da V3B de 3 milímetros. Se ela tem 1000 milímetros, você coloca 997 milímetros e coloca uma nota. As vigas tais, ou com asterisco, marca um asterisco, com um símbolo. As vigas com símbolo de asterisco já foram reduzidas de 3 milímetros para propiciar a montagem. Mas coloque mesmo sua notinha e deduza na lista de materiais o comprimento da viga V3B. Senão ela vai raspar aqui na hora da montagem. Aqui é CL1. Poxa, prontinho, é um kitzinho. A planta baixa eu desenhei ela prontinha. Então quando eu trago para cá, eu aumento a escala, aumento a visualização, coloco os detalhes. Da planta baixa ela já vem pronta. Eu já trabalhei esse lado metódico lá na planta baixa. Aqui fica mais fácil para trabalhar e indicar os detalhes. Então, cada etapa do projeto exige uma atenção diferente. Aqui a V11, bem interessante, ela é compridona, é uma viga de periferia, então é uma das vigas principais. Eu chamo essa viga de periferia só para diferenciar com outras cores. Mas as vigas de periferia, tem vigas de periferia que também vão ser vigas principais, outras não. Essa aqui é uma viga compridona, que vai receber várias vigas, então por que não? A viga V11 é uma viga principal também. Ela deve ser de periferia, coloquei ela um perfil único, tem que ver na planta baixa. Aqui você tem a série 2 e aqui embaixo a série 2. Aqui como eu rebati, aqui a linha, quando eu imprimi, né, no AutoCAD tem essas coisas chatas às vezes, né, a linha tracejada. Note que teve uma outra viga que eu trouxe o perfil L do lado de fora. Então quando eu rebato ele para cá pelo diado brasileiro, né, deixa eu ver essa linha cheia. Se eu trouxer como está aqui, do jeito que está aqui está certo, porque o perfil U
No caso, você está olhando ele aqui, olha aqui a parede do perfil tracejado. Se eu rebater pelo diado brasileiro aqui para baixo, eu vou ter essa linha que seria cheia, ela vai estar tracejada. E o perfil L, ele estaria tracejado. E aquela viga anterior estaria certa, né? O perfil L estava em cima, eu trouxe aqui o perfil L com linha cheia. Aqui, rebatendo pelo diado brasileiro, o perfil L vai ficar entrando na sua tela, vai ficar atrás dessa viga, linha tracejada. E aqui o perfil U, como ele está aqui assim, ele está com a parede tracejada nessa posição lá na parte superior, quando eu rebato, aqui ele vai estar de costas para mim, aqui na elevação. Então essa linha também seria tracejada. Então, assim, muito cuidado com essas coisas de rebatimento de vista para trazer certinho. Se eu rebater pelo diedro americano, ele estaria certo, porque é o inverso. O perfil L vai estar aqui e aqui vai estar a linha cheia mesmo. Então, muito cuidado. Então, ou esse está certo ou aquele anterior está certo, porque ambos estão com os perfis L aqui com linha cheia. E numa viga eu trouxe o perfil L na parte de cima e aqui eu trouxe o perfil L na parte de baixo. Trabalhe isso. Volte aqui nas aulas, veja as vigas e faz esse rebatimento. Se permita, faz esse exercício para você trabalhar o que vai ser linha tracejada, o que vai ser linha cheia. Trabalhe o rebatimento. A vista espacial era um privilégio de poucos. A maioria, 80% dos alunos, isso é um número real, estatístico, de todas as universidades do mundo. Cerca de 80% dos alunos tem dificuldade com visão espacial. Cerca de 20% tem um dom melhor, mais aprimorado. Mas você pode melhorar. Então, você que é aluno, recém-formado, trabalhe essas vistas do diedro. Não dependa só de software, não. Software é um veneno quando você não pratica engenharia para poder depois usar o software. Primeiro pratica engenharia, depois você usa o software. Então, trabalhe essas vistas em casa para você saber quem é a linha tracejada, quem é a linha cheia, e você vai detectar os erros. Opa, aqui tem um erro, não é só de desenho. Esse perfil L não cabe aqui. Esse perfil L tem uma obstrução, tem uma interferência. Aqui uma viga V10, é uma viga curtinha. Você tem aqui os perfis, no caso aqui em cima. Se eu rebater pelo diado brasileiro, pum, caindo aqui para baixo, tá certinho, vai ficar de frente, linha cheia. Aqui eu trago, ele vai estar virando para cá. São dois perfis, um para cada lado, tá tudo linha cheia mesmo. E aqui o perfil duplo U, formando um perfil I de viga. Então, como o cliente não tinha perfil I, um fornecedor de perfil I, e era facílimo, estava muito bom o preço de estoque dos perfis U armazenados lá no estoque de um colega dele. Ele já pode trabalhar perfil U à vontade, eu consegui um ótimo preço. Então eu uni, é uma soldinha a mais, mas eu formei um perfilzinho I para as vigas ficarem mais resistentes. Ah, poderia fazer um perfil fechado? Pode, não tenho necessidade, não tenho tanta torção. O perfil U fechado, um de frente para o outro, ficaria melhor para a viga, ficaria melhor. Mas ele não tem necessidade de torção. Se fosse fazer de novo esse projeto, talvez eu fizesse ele com um perfil fechado. Pronto, fica logo um perfil fechado, tem mais resistência do que o perfil I. Por que não? Então aqui uma outra ideia, uma coisa para pensar. Isso tudo leva tempo. Você perde uma noite, 2 noites, refaz, retrabalho. Então assim, você conceber o projeto do zero são várias minúcias. Olha quantas coisas eu falei já nessa aula. Então aqui por fim é a outra viguinha aqui, mostrando no caso a elevação dela, no caso os perfis. E aqui, no caso, os detalhes. Detalhe 1, detalhe 2. Detalhe 1, eu venho com minha viga sem recorte. Aqui a distância 40, a distância entre furos na horizontal, 50 a distância entre furos na vertical, 51 a distância do furo até a borda, 37 a distância do furo até a borda. Lembrando que do eixo do furo à borda, 2 vezes D o diâmetro. 2 vezes 12,7, 25,4. Opa, estou acima. 3 vezes o diâmetro aqui, 3 vezes 12,7. Né? Você faz essa continha em casa, 13 vezes 13, né? Daria 39, vou botar assim, então 40, tá com uma folguinha boa. Atende o 3D, 3 vezes D, e atende 2 vezes D. Nas duas direções tem que atender 2 vezes D e 3 vezes D. Se não atender, você não segue a norma, não tem problema. Você vai mostrar no cálculo que o parafuso está menor do que 2 vezes D a distância, mas você mostra que a resistência ao rasgamento é X e ela passa, a resistência
ao cisalamento de bloco, ela atende, ela passa, não tem problema. A norma, ela não manda, ela recomenda. Muitas das vezes eu tive que usar parafusos com uma distância menor do que 2 vezes D, menor do que 3 vezes D. Isso vai acontecer. São muitos desafios na engenharia. Então você só precisa mostrar no cálculo que você está resguardado, que ele passa. E que nessa outra viga eu trouxe o recortezinho. Tem uma aula na playlist de ferramentas úteis de metálicas em que eu trago lá o detalhamento, como fazer esse recortezinho aqui em vigas. Olha essa aula direitinho lá na playlist de ferramentas úteis de metálicas. Não lembro o número da aula, mas é uma aula que eu trago como detalhar vigas, como projetar ligações, uma ligação de uma viga com uma coluna, com uso de perfil L para unir os dois, viga com viga e viga com coluna. Olha essas duas aulas, tem 2 aulas bacanas de como projetar vigas para ligações, viga-viga e viga-coluna, nessa playlist de ferramentas úteis de metálicas. Lá eu mostro como eu encontro, no caso, esses recortes, essas distâncias. Aqui basicamente depende do flange, né? O flange que vai chegar à minha viga é um perfil I, são 2 perfis U que tem aqui, então eu vou ter um outro perfil U aqui para poder chegar. Aqui eu faço um desconto a mais de coisa de 5 milímetros, por exemplo. Aqui não vou ter solda nenhuma aqui no topo, só a ligação parafusada. Então aqui eu posso ter uma folguinha até maior se quiser. Mas a folga aqui no máximo é meia polegada, 12,7 no máximo, 10 milímetros no máximo. 5 a 10 milímetros essa folga, aqui na horizontal. E aqui na vertical, esse recortezinho, esse 15 milímetros, aqui eu vou ter um flange do perfil U, e aqui eu tenho que ter ele chega onde tem a mísula, né, o raio de concordância aqui do outro perfil U. Então, olha essa playlist, que aqui não dá para mostrar para você nesse slide. Olha essa playlist de como projetar a ligação de viga a viga e viga a coluna. Lá mostra direitinho como é que eu chego nesses valores de 15, 60, direitinho. E aqui a outra ligação, no caso, seria eu chamei de detalhe 3, um detalhe típico, para... você está mostrando ligação com solda, mas é solda de oficina, porque o perfil duplo U de uma viga vai vir soldado com esse outro perfil U. Já vai vir soldado. É uma viga com outras partes de vigas soldadas nela. Então aqui são soldas de oficina. O bacana é que são vários tipos de soldas. Soldas para unir, no caso, uma solda não filete, não de entalhe, não tem fim estrutural. Ela está ligando 2 perfis aqui que são planos, 2 chapas planas chegando. Tem que usar essa solda. Não use solda de filete, como a maioria das empresas fazem, está errado. Aqui não se usa solda, não é compatível com solda de filete, não tem nada a ver. Aqui uma solda de entalhe, para poder. Aqui tem uma viga em balanço, que está chegando nessa outra viga. Já tem um balançozinho, mas é um balanço para montagem. Depois que montou a viga, aqui não vai ter balanço nenhum. É um balançozinho temporário durante a montagem, é um cotoco de viga. Na medida que ele parafusar com outra viga, aqui não vai ter mais balanço. Então, mas se você quiser poder ter trabalhado os 2 perfis U de frente, você aumenta a resistência à torção também. Então aqui uma solda de entalhe de 8, o máximo que eu posso usar eu coloco mesmo. A mesa desse perfil deve ter 8 milímetros, 8, tantos milímetros. Então 8 milímetros é uma solda muito elevada. Mas eu coloco penetração total, ou seja, a espessura do flange do perfil U, 8, tanto. Então eu coloco uma solda de 8 milímetros. Assim que eu trabalho, solda de penetração total. Eu não trabalho com solda de penetração parcial. Eu coloco penetração total. E aqui esse filete. Filete para unir, no caso, o perfil U, que vai chegar nessa viga, com esse perfil U aqui. Então é uma chapa perpendicular a outra chapa. Aqui sim você pode usar solda de filete. Aqui não, você usa solda de não de entalhe e não de filete. E olha aqui a escala, detalhes, né? Escala 1 para 10. 1 para 5 é só quando for um detalhe assim mais elaborado. Um perfil L, por exemplo, escala 1 para 5. Mas ligações, de modo geral, em metálicos, eu trabalho 1 para 10. E, por fim, notas de planta. Não menos importante. Aqui cotas em milímetros, elevações em metro. Todas as medidas deverão ser conferidas no local. E qualquer interferência encontrada, blá, blá, blá. Essas 3 notas primeiras são repetitivas. Todo o processo de metálica que você fizer, sempre coloca essas 3 primeiras notas. Em seguida, se não tiver nada, assim, mais nada importante aqui, eu coloco já especificações de materiais. Isso aqui é obrigatório. Perfis denominados. Vai ser o quê? Qual tipo de aço? Aço A36. Qual a tensão admissível dele? Qual a tensão última dele?
Minhas chapas vão ser que aço A36. Qual a tensão admissível? Qual a tensão última? É sua obrigação para lhe proteger. Porque se alguém modifica o perfil, modificou por conta própria, você não requisitou assim. Então indique, se fossem perfis W, seria um aço A572 grau 50, o FY seria 350 megapascal e o FU seria 450 megapascal. Se não for memória, é 300 ou 345 megapascal. Agora deu um branco, né? FY do aço A512 grau 50, acho que é 345 ou 300 megapascal. É bem maior do que 250. O FU seria 450 megapascal do aço A512 grau 50. Um aço A588 é outro aço. Então indica direitinho o FY e o FU. Chapas, parafusos, ASTM36, parafuso, perdão, ASTM325, né, parafusos, é sempre o A307 de baixa resistência. Se der para usar o A307 com folga aqui, e daria. Usa o A307. Se não, usa o A325. 325 para ligações principais, de viga-viga, viga-pilar, mas é o mezanino. Então você pode abrir uma exceção e poder verificar até se o A307 ele caberia aqui com uma boa folga. Normalmente a gente usa mais o FU. Eu nunca uso o FY do parafuso. Eu uso o FU de 835 megapascal. É bem resistente esse parafuso de alta resistência. Também tem o parafuso A490. Ele está em falta no Canadá há um bom tempo. O A325, A490 também se usa no Brasil. O A490, se eu usei uma vez ou duas no Brasil, foi muito. O FU dele é maior. Acho que é 1.000 e pouco. 1.200 e pouco, 1.000 e pouco. O A490. Mas muito cuidado, que tem que ver se tem na praça, se é comercial. Muito cuidado. O A325 comercial. A chapa A36, nossa chapa padrão. É o nosso feijão com arroz no Brasil. O A36. No Canadá, eu acho desnecessário. Tem alguns engenheiros que já chamam de lixo essa chapa. Desnecessário. Falar assim. Mas é um ótimo aço, A36. Se usa nos Estados Unidos há muito tempo. No Canadá há muito tempo. No Brasil, no mundo todo. A chapa básica para chapas grossas no mundo todo, A36. Para viga soldado, eu vou trazer um mezanino agora, tá chegando agora. Um mezanino perfil soldados. Vai ser A36. Pode fazer também chapas soldadas em outro perfil? Pode, A588. O A345 o A572 grau 50, A572 grau 50 pode ser usado para chapas de viga soldada? Pode. Você tem que ver se a fabricante pode fazer e ela vai te fornecer, ó, eu faço, Jari, os perfis em A572 grau 50, chapas em A572 grau 50 ou em aço A588, mas você tem que me fornecer 40 mil quilos de viga no projeto, 20 mil quilos de aço, né, de viga, de aço no projeto. Então, vai ter esse requisito da fabricante, se você quiser usar um outro aço. O A36 especificou, esquece, vai ter, está garantido. O A572 grau 50 para perfil laminado, vai ter, vai, não esquenta. O A588 ou outros específicos, aí você tem que verificar com o seu comprador. E é obrigatório seguir a especificação técnica, estrutura metálica.doc, documento de Word. Eu faço uma especificação técnica completinha, como eu trago no meu livro de estrutura metálica, está lá prontinho, toda a minha especificação, o melhor da minha especificação técnica está no livro de metálicas. Eu sempre trago como leitura obrigatória complementar do projeto. Você não tem como escrever tudo no projeto, então eu trago ele como complemento obrigatório do projeto. E aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Todas as ligações entre os perfis, para a escada devem ser receber soldas em campo. Os perfis utilizados são coisas pormenores para as cantoneiras de perfil de apoio para os degraus. Eu botei todas as notinhas direitinho, mas que é muito peculiar, né? Desse projeto até aqui, nota 6 é peculiar. A 6 ela é uma nota, no caso. E aqui em loco, né? CU, in loco, né? In loco, CU, coloca entre parênteses. Os perfis utilizados para as escadas são esses aqui. E para todas as ligações, utilizar solda de filete com espessura de 6 mm e uso eletrodo 70XY, exceto para as ligações entre vigas e escada. São coisas mais pormenores. Aqui eu nunca coloco essa nota, eu sempre coloco os detalhes mesmo. Eu condeno as empresas que não detalham a metálica e colocam usar solda de filete de 5 mm para todos os detalhes. Isso é uma abominação da engenharia. Isso é um absurdo.
Então aqui, eu nunca coloco essa nota, que por acaso eu botei, mas tem todos os detalhes. Comigo, nos meus projetos, sempre vai ter todos os detalhes de solda e parafuso, sempre. Mas eu abomino as empresas que indicam uma notinha geral e quer liquidar todas as soldas, todos os detalhes com uma soldinha, uma notinha única, usar solda de 5 mm para todos os detalhes. Isso eu não aceito. Então aqui deixo para você ler, caso você queira. São coisas mais específicas da escada, do mezanino. Não vem muito a, a acrescentar de modo geral. E deixo minha gratidão mais uma vez. Não é fácil fazer essas aulas, exige muito tempo, mas eu estou aqui nessa pegada. Vários mezaninos trabalhando, mezanino 3, 4 e 5. Eu trabalhar o mezanino 3, com calma com você. Tem 2 galpões novos chegando, galpão 2 e galpão 3 chegando, uma nova casa, casa 2 está chegando também. E muito obrigado por me prestigiar mais nessa aula. E logo te aguardo na próxima aula de número 2 para a gente fazer mais esse mezanino aqui na nossa playlist. É o nosso terceiro mezanino, agora em perfis iluminados, para você se permitir treinar e praticar bastante a sua engenharia. Muito obrigado e te aguardo na próxima aula.